Graças a Deus. Eu quero saudar a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E quero convidar para meditarmos na palavra de Deus que encontra-se na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 6. E eu quero ler do versículo 20 até o versículo 23. E diz assim: Porque quando eres servos do pecado, estás livre da justiça. E que fruto tens então das coisas que agora vos envergonhais? Porque o fim delas é a morte. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Graças a Deus por isso. Eu quero aproveitar a oportunidade e pedir para você se inscrever no canal, deixar o seu like, porque isso é muito importante para o canal. Meus irmãos, vamos falar agora um pouquinho sobre a morte, que no caso é a morte eterna, e sobre o dom gratuito de Deus e a vida eterna. A palavra nos diz que o salário do pecado é a morte. Meus irmãos, à luz da palavra de Deus, e nós temos que nos voltar lá para o livro de Gênesis, o livro do princípio. Deus não fez o homem para andar no pecado, nem viver no pecado, nem para a morte. Não. O plano de Deus, pelo que nós podemos entender, era um plano maravilhoso para o homem. É tanto que ele criou aquele casal e mandou que ele se multiplicasse. Meus irmãos, vamos fazer agora uma breve comparação. Adão e Eva não tinham pecado e receberam a ordem de crescer, multiplicar. Este era o plano de Deus para o homem, para encher a terra. Não estava previsto o homem ter morte eterna, não. Se o homem tem obedecido a Deus, crescer e multiplicar, e tem crido na sua palavra, quando diz, não deverás comer da árvore que está, ou do fruto da árvore que está no meio do jardim, o homem teria a vida eterna. Hoje, não sabemos a população como seria da Terra, quantos bilhões, milhões, não. Mas nós não teríamos este problema que veio consequência da desobediência, o pecado, a morte. E a morte, pelo que nós entendemos, ela nos apresenta em dois sentidos, dois planos, porque morte é separação. É a separação da alma e do corpo, é a morte física. Depois nós temos também a separação espiritual, que é o homem separado de Deus, que é a morte espiritual. E nós estamos vivendo nesta condição. E consequência disso, agora a palavra aqui, Paulo escrevendo aos Romanos, ele apresenta uma coisa muito importante. O salário do pecado é a morte. O salário é aquilo que vai se ganhar daquilo que a gente faz, que pratica. Então, o homem que está praticando a vida de pecado, ele vai ter um salário. O salário dele é a morte. E aí vamos entender que esse salário morte é a morte duas vezes, morte física e morte espiritual. Separação por completa da presença de Deus. É uma coisa terrível, meus irmãos. Mas a palavra apresenta algo maior. Mas diz
que o dom gratuito não é salário. O salário aqui é o pecado, é o que o homem fez. Mas o dom, não pelo que o homem fez, que ele, o próprio Deus, na pessoa de Jesus, fez por nós. O dom de graça de Deus para nós é vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, nós não fizemos, não trabalhamos para ter este fruto, esta recompensa, a vida eterna. Mas Jesus, Ele é a vida eterna, meus irmãos. Questão de amor que ultrapassa nossa capacidade para entender. Ele se fez homem, se fez carne, deixou a sua glória por um pouco de tempo, sendo Ele luz, sendo Ele o Verbo, e o Verbo era Deus. Ele se apresenta como homem, nascido de mulher, gerado pelo Espírito, com propósito, morrer por nós na cruz do Calvário, o que realmente Ele fez. E aí, a palavra, o dom gratuito de Deus para o homem é a vida eterna, meus irmãos. E aí nós temos que pensar em João capítulo 3, versículo 16, palavra de Jesus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É o dom de Deus por amor. É difícil. Nós entendemos este amor de Deus tão grande e universal para com o homem. Todo aquele não limitou se ele é brasileiro, se é americano, se é alemão, nem limitou se ele era do passado, atual ou do futuro. Não, o homem, basta uma coisa, ele crê. E já que estamos falando em crer, já que estamos falando em vida eterna, eu quero aproveitar para você que está me vendo e ouvindo. Se você não é uma pessoa crente, se entrega para Jesus. Creia nele, ele é a vida eterna. Ele é o dom gratuito de Deus para conosco. E você precisa receber esse dom. Você precisa estar amparado nesta palavra tão poderosa, vida eterna. Depende só de você. Todo aquele que crê. Se você está crendo, está me ouvindo agora, está me vendo, e quer se entregar para Jesus, eu quero orar agora, e quero te convidar para orar comigo. Pai eterno, Deus de amor e bondade, Senhor, eu tenho pregado a Tua palavra. Eu não sei, não vi, nem ouvi aqueles que estão me vendo e ouvindo neste momento, mas tem alguma pessoa que está se entregando para Ti, porque Tu é que opera pelo Teu poder. Perdoa seus pecados, para que tenha paz e a vida eterna. Esse dom gratuito de Deus, tão poderoso e maravilhoso. Pai eterno, Deus poderoso, eu peço em nome de Jesus. Amém.